O reino animal está repleto de comportamentos fascinantes e, às vezes, completamente bizarros quando se trata de acasalamento. Certos animais desenvolveram rituais verdadeiramente incomuns e até chocantes, que parecem desafiar a compreensão humana. Desde papéis parentais muito inusitados, até a verdade chocante e violenta sobre os koalas, hoje vamos explorar os 21 animais com os rituais de acasalamento mais loucos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Girafa. Acasalamento e rituais de cortejo únicos. O acasalamento nas girafas é um processo único e fascinante, envolvendo uma série de comportamentos estranhos e interessantes. Um dos aspectos mais notáveis do comportamento de acasalamento das girafas é seu ritual violento de cortejo, conhecido como necking, batalha de pescoços. Durante o necking, os machos usam seus longos pescoços para balançar suas cabeças e desferir golpes poderosos um no outro. Esse comportamento não é usado apenas para estabelecer domínio sobre outros machos, mas também para atrair as fêmeas. Além do necking, os machos de girafa também realizam um comportamento chamado resposta flaming. Isso envolve enrolar o lábio superior e inalar profundamente após provar a urina da fêmea. Esse processo ajuda os machos a detectar feromônios e determinar se a fêmea está no cio e pronta para acasalar. Esse método único de determinar a receptividade da fêmea é crucial para a sincronização das tentativas de acasalamento. Uma vez que o macho de girafa estabelece domínio, ele segue a fêmea, às vezes por dias, até que ela o permita acasalar. Curiosamente, machos de girafa foram observados tentando acasalar com outros machos. Um comportamento conhecido como montagem homossexual, o que sugere que seu comportamento sexual pode ser mais complexo do que se pensava anteriormente. O comportamento de acasalamento das girafas é apenas um exemplo das formas fascinantes e às vezes estranhas, pelas quais os animais evoluíram para se reproduzir e passar seus genes para a próxima geração. Número 2. Mamba negra. Acasalamento mortal. O acasalamento das mambas negras é um processo altamente competitivo e intenso. Durante os meses da primavera e do verão, os machos de mamba negra procuram ativamente fêmeas para acasalar. No entanto, dado que as mambas negras são criaturas solitárias, encontrar uma parceira pode ser um grande desafio. Quando um macho localiza uma fêmea, ele precisa lutar com outros machos para garantir os direitos de acasalamento. Essas lutas podem ser violentas e até fatais, com as cobras usando seus corpos poderosos e mordidas venenosas para ganhar vantagem. Quando um macho derrota com sucesso seus rivais, ele acasala com a fêmea. O processo de acasalamento em si é breve, durando apenas alguns segundos. Após o acasalamento, o macho se afasta e não tem mais envolvimento na criação dos filhotes. As fêmeas de mamba negra colocam uma ninhada de até 17 ovos em um local protegido e depois os deixam para chocar sozinhos. Os filhotes são independentes desde o nascimento, equipados com veneno totalmente desenvolvido e prontos para caçar. Número 3. Acasalamento de elefantes, cortejo e vínculos. Os elefantes africanos machos atingem a maturidade sexual entre os 12 e 15 anos, enquanto as fêmeas se tornam maduras por volta dos 10 a 12 anos. Ao contrário de muitos animais, os elefantes não têm uma temporada de acasalamento fixa e podem acasalar a qualquer momento do ano. Durante o período de acasalamento, os machos, conhecidos como touros, exibem maior agressividade e se tornam altamente territoriais. Esse período de atividade sexual aumentada e agressividade é chamado de mus. Os touros em mus se envolvem em várias exibições de cortejo para atrair as fêmeas. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela emite uma vocalização aguda para sinalizar que está receptiva aos machos. Durante o mus, os touros experimentam um aumento nos níveis de testosterona, que podem ser até 60 vezes maiores que o normal. Esse aumento hormonal
não só intensifica sua agressividade, mas também melhora sua força e resistência, tornando os rivais mais formidáveis. Os machos produzem uma secreção distinta das glândulas temporais, e o cheiro forte e pungente ajuda a sinalizar seu status reprodutivo para as fêmeas e outros machos. O macho elefante exibe outras exibições de cortejo e comportamentos como estender seu tronco para se enrolar ao redor do tronco da fêmea ou tocar suas partes traseiras. Se a fêmea estiver receptiva, ela responde levantando a cauda, permitindo que o macho a monte. O processo de acasalamento em si pode durar de alguns segundos a vários minutos. Após o acasalamento, o macho permanece próximo da fêmea para impedir que outros machos acasalem com ela. Esse comportamento de guarda pós-acasalamento garante que seus genes sejam passados sem competição de machos rivais. Número 4. Acasalamento de leão da montanha, cortejo solitário. Os leões da montanha, também conhecidos como pumas, são animais solitários com picos de acasalamento ocorrendo em janeiro e fevereiro. Durante esse período, os machos percorrem longas distâncias em busca de fêmeas receptivas. Os machos de leão da montanha usam urina e marcas de garras para marcar seu território e deixar seu cheiro, o que ajuda a estabelecer sua dominância e sinalizar sua presença para possíveis parceiras. No entanto, cabe à fêmea escolher seu parceiro, e ela geralmente escolhe o macho mais forte e dominante disponível. Os leões da montanha também se envolvem em vocalizações e exibições físicas para atrair parceiras. Os machos podem emitir rugidos altos e exibir sua destreza física por meio de lutas com outros machos rivais. Esses comportamentos desempenham um papel crucial no estabelecimento de dominância e atração das fêmeas. Leões da montanha não formam vínculos de longo prazo. Os machos acasalam com várias fêmeas, e as fêmeas também acasalam com vários machos. Após o acasalamento, o macho e a fêmea seguem seus caminhos separados. Não há cuidado parental por parte dos machos, deixando a fêmea totalmente responsável por criar e proteger seus filhotes. Ela os cria sozinha, ensinando-lhes habilidades de caça e como sobreviver na natureza até que estejam prontos para estabelecer seus próprios territórios. Número 5. Acasalamento de javalis. Reprodução adaptativa. Os javalis acasalam ao longo do ano, sem uma estação específica de acasalamento. Os machos se aproximam das fêmeas com uma série de grunhidos e barulhos, muitas vezes seguindo-as por períodos prolongados, até que a fêmea permite a cópula. Ela não é a maior, mas é uma adaptação reprodutiva única nos javalis. A implantação retardada, onde o óvulo fertilizado flutua livremente no útero da fêmea por vários meses antes de se implantar na parede uterina para continuar seu desenvolvimento. Essa adaptação permite que os javalis sincronizem o nascimento de seus filhotes com a disponibilidade ideal de alimentos, que pode variar muito com os fatores sazonais e ambientais. Durante o acasalamento, os javalis machos competem agressivamente entre si pelo acesso às fêmeas, incluindo lutas físicas e vocalizações como grunhidos e rosnados. As fêmeas também podem exibir comportamento agressivo em relação aos machos persistentes se sentirem importunadas. Os comportamentos reprodutivos e sociais únicos dos javalis garantem a sobrevivência da espécie em seus ambientes desafiadores. Número 6. Acasalamento de chacais, cortejo vocal e físico. O acasalamento dos chacais envolve uma série complexa de comportamentos, incluindo vocalizações, posturas corporais e contato físico. O acasalamento geralmente ocorre entre pares monogâmicos durante a temporada de reprodução. O macho chacal se aproxima da fêmea com uma postura submissa, frequentemente esfregando e lambendo a área genital da fêmea para iniciar o acasalamento. Embora a fêmea possa inicialmente resistir aos avanços do macho, ela eventualmente permite que ele a monte. A cópula pode durar de minutos a horas devido à habilidade da fêmea chacal de travar sua genitália ao redor do órgão sexual do macho, em um fenômeno chamado coidal T.
o que garante a transferência eficaz de esperma. Curiosamente, os chacais também se envolvem em comportamentos pós-cópula, como a grooming mútua e o cheiro da região anogenital um do outro. Esses comportamentos são considerados importantes para formar e manter o vínculo do par. Os intricados rituais de cortejo e acasalamento dos chacais destacam a complexidade de suas interações sociais e a importância da cooperação no sucesso reprodutivo deles. Número 7. Acasalamento de crocodilos e cortejo aquático. Os crocodilos exibem comportamentos de acasalamento únicos e fascinantes, geralmente ocorrendo na água durante a estação seca, quando os níveis de água estão mais baixos e concentrados. O macho crocodilo inicia o cortejo ao se aproximar da fêmea e esfregar sua cabeça e focinho contra o corpo dela. Esse contato inicial pode escalar para uma luta violenta, enquanto o macho tenta montar a fêmea e segurá-la. Uma vez que a fêmea esteja receptiva, o macho a monta por trás e se envolve na cópula, que pode durar de alguns minutos a mais de uma hora. Após o acasalamento, a fêmea crocodilo coloca seus ovos em um ninho que ela constrói em terra, muitas vezes usando lama, vegetação e areia para construir um local seguro. Ela defende ferozmente esse ninho contra predadores potenciais, garantindo a segurança de seus filhotes em desenvolvimento. Curiosamente, o sexo dos filhotes de crocodilo é determinado pela temperatura do ninho durante a incubação. Temperaturas mais altas tendem a produzir mais machos, enquanto temperaturas mais baixas resultam em mais fêmeas. Essa determinação sexual dependente da temperatura adiciona uma camada de complexidade à estratégia reprodutiva dos crocodilos. Número 8. Águias douradas. Majestosas exibições aéreas. A águia dourada é uma majestosa ave de rapina conhecida por suas impressionantes exibições aéreas durante a temporada de acasalamento. Os machos realizam uma dança no céu, subindo alto e depois descendo em uma série de mergulhos e voos rasantes. Essa dança não é apenas uma exibição de força e agilidade, mas também uma maneira de atrair uma parceira. Quando uma fêmea demonstra interesse, o macho lhe traz presentes, como comida e galhos para construir o ninho. Eles também podem se engajar na dança aérea juntos, onde o par entrelaça as garras e faz uma queda livre antes de se soltar e voar em direções opostas. Acredita-se que esse comportamento fortaleça o vínculo entre eles e reforce o vínculo do casal. As águias douradas são conhecidas por suas relações monogâmicas de longo prazo, frequentemente acasalando-se para a vida toda. Essas exibições aéreas e comportamentos cooperativos são cruciais para estabelecer e manter os vínculos do casal. A sincronização dos pares durante essas exibições indica sua compatibilidade e prontidão para acasalar. Uma vez que o par forma um vínculo, eles começam a construir um ninho juntos, geralmente em um penhasco alto ou em uma árvore alta. O ninho, conhecido como ii, é uma estrutura substancial que eles podem reutilizar e renovar a cada ano. Uma vez que os ovos eclodem, o macho continua fornecendo comida para a fêmea e seus filhotes. Essa responsabilidade compartilhada na criação dos filhotes garante a sobrevivência e o sucesso dos seus filhotes. As impressionantes exibições de acasalamento da águia dourada e seus comportamentos cooperativos de nidificação destacam a importância do esforço mútuo na reprodução bem-sucedida. Suas majestosas exibições aéreas são um testemunho de sua força, agilidade e dos profundos vínculos formados entre os pares reprodutivos. Número 10. Acasalamento do ibex nubiano. Em algumas áreas do Oriente Médio, poços especiais, onde as fêmeas do ibex nubiano vão beber água todos os dias, se tornam pontos focais de intensas batalhas de acasalamento. Esses poços são guardados por machos de ibex, que buscam se acasalar com as fêmeas. Outros machos também querem acasalar com as fêmeas, o que leva a intensas lutas para ver quem ficará com o direito de vigiar a piscina. Os machos de ibex usam suas cabeças para lutar e podem continuar batalhando por até uma hora. Às vezes,
um terceiro macho pode se juntar, tornando a luta ainda mais desafiadora. No entanto, se um predador se aproximar, eles param de lutar e fogem, priorizando sua segurança. As batalhas de dominância entre os machos de ibex não são apenas fisicamente exigentes, mas também cruciais para o sucesso reprodutivo deles. Vencer uma luta e garantir o acesso à piscina permite que o macho dominante acasale com as fêmeas, transmitindo seus genes para a próxima geração. Essas lutas podem ser perigosas e resultar em ferimentos graves, mas são uma parte vital do processo de seleção natural do ibex. Apesar dos riscos, o acasalamento é uma parte crucial da sobrevivência do ibex, e os machos não poupam esforços para garantir seu lugar, dizendo-se o macho dominante. Essa intensa competição garante que apenas os machos mais fortes e resilientes tenham sucesso na reprodução, contribuindo para a robustez da espécie. Número 11. Acasalamento das abelhas. O acasalamento no reino animal pode muitas vezes ser uma questão de vida ou morte, especialmente para os machos de abelha, conhecidos como zangões, que se acasalam com a rainha apenas uma vez antes de morrer. Quando a rainha emerge de sua colmeia em busca de parceiros para acasalar, os zangões se aglomeram ao seu redor, esperando por uma chance de se acasalar. Os zangões mais rápidos e corajosos serão os que se montarão na rainha no meio do ar e se acasalarão com ela. No entanto, o custo desse ato é alto. Após ejacular, os testículos do zangão explodem e seu aparelho genital fica para trás dentro da rainha. O zangão então cai no chão e morre. Pode-se pensar que outros zangões aprenderiam com o destino de seus irmãos, mas a competição é feroz. O próximo zangão removerá o aparelho genital deixado pelo zangão anterior e tentará acasalar com a rainha. Esse ciclo continua até que a rainha tenha se acasalado com o maior número possível de zangões. Essa competição implacável garante que apenas os zangões mais fortes e aptos contribuam para o pool genético da colmeia. Número 12. Acasalamento das formigas rainha. Os rituais de acasalamento das formigas giram em torno da formiga rainha, que produz um cheiro especial que serve como um poderoso atrativo para formigas macho-aladas de outros ninhos. Essas formigas macho, de tamanho semelhante ao da rainha, são atraídas por seu odor. No entanto, a jornada para se tornar o consorte da rainha está cheia de desafios. O macho deve provar sua aptidão para a colônia, sendo inicialmente visto como presa pelas outras formigas. Ele precisa convencê-las de que é um consorte adequado para a rainha. Se for aceito, ele se acasalará com a rainha na Câmara Real. Uma vez dentro da Câmara Real, o processo de acasalamento ocorre, o que é crucial para a sobrevivência da colônia. A rainha e seu consorte têm um encontro breve, mas vital, no qual o macho transfere seu esperma para a rainha, garantindo a fertilização dos ovos dela. Esse processo pode ocorrer várias vezes para maximizar a diversidade genética da prole. Apesar da grandeza de seu papel, o tempo do macho como consorte é curto. Após cumprir seu dever, ele se retira da Câmara Real e morre. Com esse sacrifício final, ele gera milhões de descendentes, garantindo o sucesso contínuo e a expansão da colônia. Esse ciclo destaca o papel vital, mas efêmero, dos machos na perpetuação da espécie. Número 13. Tartarugas marinhas. Acasalamento e impacto climático. As tartarugas marinhas acasalam na água, e o processo é bastante barulhento. O macho usa suas garras afiadas para se segurar na carapaça da fêmea, enquanto tenta alinhar sua cauda com a dela. Depois de encontrar a posição correta, ele começa a copular com ela. Após o acasalamento, a fêmea rasteja até a praia e cava um ninho na areia, onde irá depositar seus ovos. Dependendo da espécie, uma fêmea de tartaruga marinha pode colocar entre 50 e 200 ovos em um único ninho. O sexo das tartarugas recém-nascidas é determinado pela temperatura da areia onde os ovos são depositados. A areia mais quente produz mais fêmeas,
enquanto a areia mais fria resulta em mais machos. Essa determinação de sexo dependente da temperatura torna as populações de tartarugas marinhas particularmente vulneráveis às mudanças climáticas. O aumento das temperaturas pode alterar as proporções de gênero, levando a um declínio populacional caso haja machos em número insuficiente para acasalar com as fêmeas. As tartarugas marinhas também exibem a homing natal, onde as fêmeas retornam à mesma praia onde nasceram para depositar seus ovos. Essa notável habilidade de navegação é guiada pelo campo magnético da Terra, permitindo que as tartarugas percorram milhares de milhas e retornem ao seu local de nascimento. Esse comportamento garante que as tartarugas depositem seus ovos em um local familiar e historicamente bem-sucedido para a nidificação. A combinação da determinação de sexo dependente da temperatura e a homing natal torna as tartarugas marinhas particularmente sensíveis às mudanças ambientais. Proteger as praias de nidificação e mitigar os impactos das mudanças climáticas são essenciais para a sobrevivência desses antigos navegadores. O ciclo de vida notável e as adaptações das tartarugas destacam as conexões intrincadas entre os ecossistemas marinhos e terrestres. Número 14. O acasalamento dos leões marinhos. Os leões marinhos são conhecidos por seus comportamentos de acasalamento únicos e interessantes. Durante a temporada de acasalamento, os machos estabelecem territórios nas praias onde podem atrair fêmeas. Eles utilizam uma variedade de táticas para atrair as fêmeas, incluindo latidos, rugidos e até lutas com outros machos. O ato de acasalamento geralmente ocorre na água, onde o macho monta a fêmea e copula, embora às vezes também possa acontecer em terra. Após o acasalamento, a fêmea dá à luz a um único filhote cerca de 1 ano depois. Comportamento de lacking, onde os machos se reúnem em áreas específicas para exibir sua força e competir pela atenção das fêmeas. Esses comportamentos podem ser bastante dramáticos, com os machos realizando vocalizações e exibições físicas para afirmar sua dominância. As fêmeas escolhem os parceiros com base nessas exibições, selecionando os machos que demonstram as melhores qualidades genéticas. O comportamento único de acasalamento das leões marinhos, incluindo suas exibições territoriais e o comportamento de lacking, torna os sujeitos fascinantes para o estudo do comportamento animal e das estratégias de acasalamento. As interações entre eles fornecem valiosas percepções sobre as complexas dinâmicas sociais e estratégias reprodutivas dos mamíferos marinhos. Número 15. O acasalamento das andorinhas do mar. As andorinhas do mar são aves marinhas que participam de um ritual único de acasalamento, que envolve uma dança de cortejo. Durante essa dança, o macho se aproxima da fêmea segurando um peixe no bico. Ele então oferece o peixe a ela como um símbolo de sua capacidade de provê-la e de cuidar da prole, caso ela venha a ser gerada. Se a fêmea aceitar o peixe, isso sinaliza seu interesse no macho, e os dois seguem para o acasalamento. Caso ela rejeite o peixe, o macho terá que tentar novamente e procurar outra possível parceira. Uma vez que o casal se estabelece, a fêmea deposita seus ovos em um simples buraco no chão, muitas vezes em uma colônia com outras andorinhas do mar. Ambos os pais se revezam incubando os ovos e alimentando os filhotes assim que eles nascem. A estratégia de nidificação comunitária oferece maior proteção contra predadores, pois há segurança no número. A estação de reprodução sincronizada também ajuda a garantir que muitos filhotes voem ao mesmo tempo, superando os predadores e aumentando as taxas de sobrevivência dos jovens. Número 16. O acasalamento dos guaxinins. Solitário e noturno, o guaxinim é um animal que vive à noite e costuma ser solitário, mas se reúne com outros para acasalar, geralmente no final do inverno ou início da primavera. O período de gestação dos guaxinins dura cerca de 2 meses. Durante esse tempo, os machos, chamados de bores, procuram ativamente as fêmeas, conhecidas como S. Eles usam seu aguçado olfato para localizá-las, muitas vezes viajando longas distâncias em busca de uma parceira.
Quando um bore encontra uma S, ele realiza uma série de comportamentos de cortejo para atraí-la. Se a fêmea estiver receptiva, ela responde aos avanços do macho vocalizando e assumindo uma postura receptiva. Após um período de gestação de cerca de 63 dias, a fêmea dá à luz uma ninhada de geralmente 3 a 5 filhotes. Esses filhotes nascem cegos e indefesos, dependendo totalmente de sua mãe para os cuidados. A mãe guaxinim é muito protetora e frequentemente move seus filhotes para novos abrigos se perceber alguma ameaça. Os filhotes ficam com a mãe por vários meses, aprendendo habilidades essenciais de sobrevivência antes de se aventurarem sozinhos. Número 17. Acasalamento dos ursos pardos e cortejo complexo. O acasalamento dos ursos pardos é um processo complexo que geralmente ocorre no final da primavera ou início do verão. Quando os ursos emergem da hibernação invernal, começam a estabelecer hierarquias de dominância e territórios de acasalamento. Um dos aspectos mais marcantes do acasalamento dos ursos pardos é a intensa competição entre os machos pelo acesso às fêmeas. Machos dominantes frequentemente travam batalhas ferozes entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas em seu território, e o vencedor geralmente ganha acesso exclusivo ao acasalamento com essas fêmeas. Os ursos pardos são conhecidos pela implantação retardada, onde o óvulo fertilizado não se implanta imediatamente no útero. Isso permite que a fêmea dê à luz na toca durante o inverno, quando as condições são mais favoráveis à sobrevivência dos filhotes. Essa adaptação é crucial para sua sobrevivência em ambientes severos. O processo de acasalamento pode durar vários minutos, ou até horas, e envolver múltiplos cálculos ao longo de vários dias. Após o acasalamento, a fêmea geralmente fica grávida e dá à luz aos filhotes no inverno. Os ursos pardos têm uma taxa reprodutiva relativamente baixa, com as fêmeas geralmente gerando apenas 1 ou 2 filhotes por ninhada a cada 2 anos. Os filhotes ficam com a mãe por até 3 anos, aprendendo habilidades essenciais de sobrevivência antes de se tornarem independentes. Esse cuidado parental prolongado é vital para o desenvolvimento dos jovens ursos e ajuda a garantir sua sobrevivência na natureza. Número 18. Acasalamento das capivaras e fêmeas dominantes. As capivaras, frequentemente vistas descansando nas margens dos rios ou até mesmo se deslocando nas costas de outros animais, têm um sistema de acasalamento único, onde as fêmeas estabelecem dominância sobre os machos durante a estação de acasalamento. As fêmeas se envolvem em lutas entre si para determinar quem acasalará com o macho dominante. A fêmea dominante, então, acasala com o macho dominante, embora outras fêmeas também possam acasalar com ele se tiverem a oportunidade. As capivaras são conhecidas por seu comportamento social e vida comunal. Elas vivem em grandes grupos, frequentemente compostos por vários machos adultos, fêmeas e seus filhotes. Essa estrutura social apoia seu sistema de acasalamento único e aumenta a sobrevivência de seus filhotes. Um aspecto fascinante da vida social das capivaras é a amamentação comunal, onde as mães permitem que outras fêmeas amamentem seus filhotes junto aos seus próprios. Essa abordagem comunal para cuidar dos filhotes ajuda a garantir que todos os bebês do grupo recebam nutrição e cuidados adequados, aumentando suas chances de sobrevivência. Os filhotes de capivara nascem totalmente desenvolvidos, capazes de andar e nadar poucas horas após o nascimento, o que é crucial para sua sobrevivência na natureza. O comportamento comunal e cooperativo das capivaras, junto com suas práticas de acasalamento únicas, destaca a importância dos laços sociais e da cooperação no reino animal. Sua capacidade de viver harmoniosamente em grandes grupos e compartilhar responsabilidades parentais as torna criaturas fascinantes de observar. Número 19. Lêmur, reprodutores sazonais. Os lêmures, primatas endêmicos de Madagascar, têm um sistema de acasalamento único e interessante. A maioria das espécies de lêmures são reprodutoras sazonais,
com uma temporada de reprodução ocorrendo uma vez por ano. Durante este período, os machos competem pelo acesso às fêmeas, frequentemente se envolvendo em batalhas ferozes para estabelecer a dominância, ocorrem quando um macho garante sua posição. Ele acasala com várias fêmeas dentro de seu grupo. Algumas espécies de lêmures também praticam guarda de parceiro, onde os machos seguem de perto a fêmea após o acasalamento para evitar que outros machos acasalem com ela. As fêmeas de lêmures desempenham um papel crucial nesse processo. Durante a estação de acasalamento, elas emitem um odor de sua área genital, sinalizando sua disposição para acasalar. Esse odor pode ser detectado pelos machos a grandes distâncias, permitindo que eles localizem as fêmeas receptivas. A competição entre os machos pode ser intensa, com lutas frequentemente resultando em ferimentos. Os complexos comportamentos de acasalamento dos lêmures, incluindo acasalamento sazonal, marcação de odor e dominância feminina, oferecem uma visão fascinante das complexidades das estruturas sociais dos primatas e das estratégias reprodutivas. Número 20. Coala. Acasalamento feroz e sem romance. Os coalas podem parecer fofos e carinhosos, mas seu comportamento de acasalamento está longe de ser romântico. As fêmeas de coala enfrentam dificuldades durante a temporada de acasalamento, pois são frequentemente perseguidas incansavelmente pelos machos. Estes machos seguem as fêmeas e emitem gritos altos para sinalizar para outros machos que a fêmea já está comprometida. No entanto, a competição não termina por aí. Os machos de coala entram em batalhas ferozes, usando suas garras afiadas e dentes para defender seu território e seus direitos de acasalamento. Após um macho conquistar o direito de acasalar com uma fêmea, o processo de acasalamento é breve e sem grandes eventos, durando apenas alguns segundos e geralmente sendo iniciado pela fêmea. Os coalas possuem um sistema reprodutor bifurcado, ou seja, as fêmeas têm 2 úteros e 2 vaginas. Essa anatomia única permite que elas produzam 2 tipos diferentes de leite para seus filhotes, um rico em proteínas e o outro rico em gordura. Outro aspecto intrigante do acasalamento dos coalas é a sua estrutura social complexa e hierarquias de acasalamento. Os machos dominantes geralmente têm acesso a mais fêmeas e territórios maiores, enquanto os machos subordinados podem precisar esperar pela sua chance de acasalar. As fêmeas de coala são exigentes e podem rejeitar avanços de machos menos dominantes, garantindo que apenas os genes mais fortes sejam passados para a próxima geração. Apesar de seus rituais de acasalamento ferozes e sem romance, o sistema reprodutivo único dos coalas e suas dinâmicas sociais oferecem uma visão fascinante sobre as complexidades do comportamento animal e da evolução. Número 21. Jaca. Papéis parentais únicos. As jacas são aves comumente encontradas em áreas alagadas, pântanos e regiões tropicais. Durante a temporada de acasalamento, os machos de jaca realizam uma exibição elaborada de cortejo para atrair uma fêmea. Depois que um macho conquista uma parceira, ele constrói um ninho flutuante na água, onde a fêmea irá colocar seus ovos. Após a postura dos ovos, o macho assume a maioria das responsabilidades de incubação e cuidados. Os machos de jaca são pais excepcionais, defendendo agressivamente seus filhotes de predadores e machos rivais. Esse comportamento é bastante incomum no mundo das aves, onde normalmente é a fêmea quem assume a maior parte das funções parentais. A maioria das espécies de aves é monogâmica, ou seja, se acasala com um único parceiro para a vida. O comportamento de acasalamento e parentalidade das jacas é verdadeiramente único e fascinante de se observar. A inversão dos papéis tradicionais de gênero na parentalidade e o seu sistema poligâmico de acasalamento tornam-nas um tema intrigante para qualquer pessoa interessada no comportamento animal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo.
Até a próxima!